capítulo de número 1, versículo de número 12. Tiago, capítulo 1, versículo 12. O tema da minha mensagem é como Deus pode usar as provações da nossa vida. Eu sei que você saiu da sua casa hoje e você preparou o teu coração para ouvir algo de Deus que vai transformar você. E eu tenho certeza que você veio ao lugar certo. Grandes coisas o Senhor tem a fazer no nosso meio. Tiago, capítulo de número 1, versículo 12. Quantos assim acharam, digam amém. Amém. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Amém? Podem se assentar, por favor. Eu acredito que a mensagem dessa noite vai ser um estilo de mensagem que todo mundo vai se identificar, porque de uma certa forma, em alguma área da nossa vida, nós enfrentamos algum tipo de provação ou passamos algum tipo de problema. Isso é fato. Eu digo que a vida é um grande desafio. Só de você estar vivo hoje, só de você respirar, já é um grande desafio. E olhando para a Bíblia, eu vejo que algumas pessoas Deus prova. E Deus prova na intenção de usar essas provações para trazer um crescimento para essa pessoa. Eu digo que os problemas que você enfrenta ou vai derrotar você ou vai desenvolver você. Depende do seu ponto de vista e depende da forma como você encara o problema ou a provação. Infelizmente, a maioria das pessoas não consegue ver como Deus quer usar as provações da sua vida. A maioria das pessoas não tem maturidade para entender que às vezes Deus quer usar as nossas provações para nos amadurecer e para nos desenvolver. E por essas pessoas não entenderem, não ter essa compreensão, elas reagem de uma maneira muito insensata, resistindo aos problemas, não entendendo os propósitos das provações em sua vida. Mas o texto de Tiago, ele vai chamar que bem-aventurado é o homem que suporta as tentações e as provações. Eu digo que aquilo que não te mata te deixa mais forte. Aquilo que não te mata te fortalece. E eu tenho a plena certeza que tudo isso que você está passando, toda essa provação que você está enfrentando na sua vida é uma fase que Deus está utilizando para poder desenvolver você. E quando isso passar, quando esse problema passar, quando você superar esse problema, pode ter certeza que você vai ter uma estrutura maior do que aquilo que você tinha. Eu vou repetir e eu vou te dar a oportunidade de você esquentar um pouco o negócio aqui. Eu vim dizer que quando você passar por essa fase, quando você passar por essa aprovação, quando você passar por esse problema, Deus vai te dar uma estrutura maior do que aquilo que você tinha. Missionário, mas como é que Deus pode usar as provações e os problemas da minha vida? Primeira forma, Deus pode usar o seu problema para poder chamar a sua atenção. Às vezes Deus precisa acender uma fogueira debaixo de você para poder te mover do lugar. Existem pessoas que olham para o problema e simplesmente estagnam, para. Os problemas têm uma capacidade de neutralizar as tuas ações e você está parado, lamentando, você está parado, reclamando. Aí Deus acende uma fogueira embaixo de você para mover você do lugar.
para movimentar você. Os problemas muitas das vezes apontam para uma nova direção, nos motiva à mudança. Todas as vezes que Deus te colocar em uma provação, é porque Ele quer te dar um novo rumo, uma nova direção. Os problemas às vezes nos apontam mudanças que vão trazer grandes transformações na nossa vida. Às vezes Deus permite que o problema se manifeste em você ou em alguma área da sua vida, porque esse problema vai te apontar algo, vai te apontar uma direção nova, vai te dar um rumo novo, vai te dar uma perspectiva nova. A Bíblia vai dizer que Deus chamou Abrão da casa do seu pai e disse: eu vou te fazer uma grande nação, sai da tua casa e sai do meio da tua parentela. Abrão se levanta de Ur dos Caldeus e leva Ló consigo. A Bíblia vai dizer que agora a contenda entre os pastores de gado de Ló e os pastores de gado de Abrão. E a Bíblia diz que Abrão, enxergando aquilo, analisando aquilo, vendo aquilo, ele teve a sensibilidade para compreender que aquele problema que se manifestou agora em sua vida era Deus dizendo para ele: essa aliança não vai dar certo, essa amizade não vai dar certo, esse pacto não vai dar certo. Abrão, tendo a sensibilidade, chamou Ló à sua presença e disse: que não haja contenda entre mim e ti, que não haja contenda entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está aí toda essa terra diante de ti? Escolhe. Se escolheres a esquerda, eu irei para a direita, mas se a direita você escolher, eu irei para a esquerda. E Ló levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, e a Bíblia vai dizer que era bem regada e parecia como o jardim de Deus, mas era como a terra do Egito. E ele escolheu para si as campinas do Jordão, e a Bíblia vai dizer: e apartaram-se assim um do outro. Quando Ló se aparta de Abrão, Deus se manifesta a ele. Ele edifica o altar e adora a Deus. Quando ele edifica o altar e adora a Deus, Deus abre a sua visão e ele enxerga a terra. E Deus disse: toda essa terra que você está enxergando é tua e da tua descendência. O que você quer dizer com isso, missionário? Foi necessário a contenda no meio dos pastores de Ló e de Abrão, para que a aliança, para que o pacto fosse quebrado. E foi necessário o pacto ser quebrado para que Deus implantasse em Abrão a sua visão, o que ele queria para ele. O que você quer dizer com isso? Eu vou profetizar e quem é espiritual vai pegar. Talvez esse problema que você está enfrentando é porque Deus quer ampliar a tua dimensão, Deus quer ampliar a tua visão, Deus quer te levar para outro nível. Oh, aleluia! Alguém aqui que recebe, levante a mão, abra a boca e adore a Deus. Provérbios capítulo 20, versículo de número 30 diz: às vezes é preciso uma situação dolorosa para mudarmos os nossos caminhos. Deus permitiu que isso acontecesse em sua vida, porque Ele quer te levar para uma dimensão diferente. E você está parado lamentando pelas perdas, é doloroso, é frustrante, machuca, mas Deus está dizendo: eu tenho uma terra preparada para você. Você escolhe ficar parado lamentando os problemas, as perdas, as provações, ou simplesmente entender que Deus está usando isso para te colocar na direção certa. Oh, eu sinto que eu estou pregando para alguém aqui. Eu sinto que eu vim pregar para alguém aqui essa noite. Deus está falando com alguém aqui: eu estou te colocando na direção certa. A segunda forma como Deus pode usar os nossos problemas é que Deus pode usar os nossos problemas para poder testar a nossa fé. Oh, aleluia. Tem pessoas que são como um saquinho de chá. Se você quiser descobrir o que há dentro dela, você precisa colocar na água quente. Oh, aleluia. E às vezes Deus está usando as suas provações para testar a sua fé.
Deus está testando a tua fé diante desse problema. Duas coisas podem acontecer. Primeiro, ou você desacredita de uma vez. Segundo, ou você sai dessa provação acreditando mais do que nunca. Deus olhou para Jó, e Jó era o homem mais íntegro, reto da sua geração. O próprio Deus testemunhou a respeito dele, da sua integridade, do seu caráter. E a Bíblia vai dizer que Deus permitiu que Jó fosse provado para que o seu caráter fosse evidenciado, porque às vezes o homem é muito mais conhecido pelo que ele tem do que pelo que ele é. As pessoas, na maioria das vezes, se aproximam de mim e de você pelo que nós temos do que pelo que nós somos. E Deus permite que Jó fosse provado e fosse levado ao limite da sua provação. Ele perdeu tudo que tinha: 3.000 camelos, 7.000 ovelhas, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Toda essa riqueza que Jó tinha, o qual fazia dele o maior de todo o Oriente, o homem mais rico de todo o Oriente, tudo se perdeu. Não só isso, mas ele também perde os seus filhos, 10 filhos. Ele teve que enterrar 10 filhos de uma vez só. Não só isso, mas também perde a esposa, os amigos, a dignidade, a saúde. Jó, ele foi provado ao extremo da sua força. E eu digo que às vezes Deus nos leva ao nosso limite para nos revelar que o seu poder não tem limite. Oh, aleluia. Eu sinto no meu espírito que eu estou pregando para alguém aqui hoje. Deus está te colocando no nível de provação para que a tua fé seja testada. Quantas pessoas diante da provação, pastor Gelde, oraram mais? Quantas pessoas diante da provação buscaram mais a Deus e ficaram mais crentes? Porque é na provação que Deus revela para o teu adversário que você não vale aquilo que você tem, você vale aquilo que você é. E a tua fé não é resumida ao que você tem, a tua fé é algo que existe dentro de você. E não importa o que você está passando, não importa o que você está enfrentando, você tem a consciência que foi Deus que permitiu isso, foi o diabo que tirou. Não, o diabo só tocou porque Deus permitiu. Aleluia. Já na provação ele faz uma declaração que me deixa arrepiado, e eu vou falar agora e eu sei que você vai ficar arrepiado. Quando Jó perde tudo, ele diz: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E eu vou te explicar o porquê essa declaração me deixa arrepiado. Porque quem tirou foi o diabo, quem matou os filhos de Jó foi o diabo, quem tirou as ovelhas foi o diabo, quem tocou na carne dele foi o diabo. Mas Jó não atribui as suas provações ao diabo. Aleluia. Ele atribui as suas provações a Deus. O que você quer dizer com isso? Eu estou sendo provado, mas eu não estou na mão do diabo. Eu estou sendo provado, mas eu estou na mão. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Por mais que tenha sido doloroso, você sempre esteve na mão de Deus. Por mais que tenha sido terrível, você sempre esteve na mão de Deus. Aí você entende o porquê você aguentou, o porquê você suportou. É porque Deus não vai dar uma prova para te matar. Deus não vai dar uma prova para acabar com você. A prova que Deus te colocar não vai te matar. A dor vai ser grande,
vai ser terrível, o sentimento vai ser de morte, só que Deus não vai permitir que você morra. Por quê? Deus nunca vai te provar sabendo que você não tem estrutura para suportar. Deus te prova sabendo que você tem estrutura para suportar. E se a prova for maior do que a minha estrutura, o Espírito de Deus te capacita para suportar. Vou falar outra coisa, aí você dá glória se você quiser. Deus nunca vai te provar, se não for da vontade dele, te dar algo maior do que aquilo que foi tirado durante a provação. Você está preparado? O que vai vir depois da provação é maior do que aquilo que você perdeu. Aleluia! A segunda forma que Deus pode usar as nossas provações e os nossos problemas é que Deus pode usar as nossas provações e os nossos problemas para poder nos corrigir. E isso aqui vai apertar um pouco o parafuso, porque às vezes precisamos ser corrigidos por Deus diante da nossa conduta e as nossas ações. Tem algumas lições que aprendemos somente através da dor e do fracasso. É aquela bela história do pai que chega para o filho e diz: não coloca o dedo na tomada. Mas ele é muito teimoso e ele vai colocar o dedo na tomada. E o pai está olhando e está vendo ele fazendo isso e não vai fazer nada. E aí quando ele coloca o dedo na tomada, ele toma um choque. E a dor do choque ensina para o filho que o pai estava certo. Tem muitas pessoas que são terríveis, são teimosas. Deus diz: não é dessa forma. E ele insiste em permanecer no erro. Já foi dito aqui, a nação de Israel é um grande exemplo disso. Quantas vezes Deus levantou profetas para corrigir a nação? Quantas vezes Deus usou mensageiros com mensagens duras de correção? Israel ouvia, porém não obedecia a Deus. E Deus permitia que Israel, por inúmeras vezes, fosse oprimida pelos inimigos. Se você ler o livro de Juízes, você vai ver que por várias vezes Israel foi oprimida pelos seus adversários. E a Bíblia vai dizer: e Deus colocou Israel na mão dos inimigos. E eles oprimiam Israel. O livro de Juízes também vai descrever que todas as vezes que a nação se voltava para Deus e clamava a Deus, levantava um juiz para libertar o povo. Porém, quando o juiz morria, o povo voltava a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Tem gente que é assim, eu vou falar algo aqui que vai te espantar, mas tem gente que não consegue viver em paz. Tem gente que não consegue viver na bênção, porque a mentalidade dele não está pronto para aquele ambiente. Tem gente que Deus abençoa, Deus dá tudo, ele está prosperando, e tudo isso leva o indivíduo a sempre ter atitudes erradas. Aí Deus usa as provações e os problemas para poder corrigir. Às vezes só aprendemos a dar valor a algo, como saúde, dinheiro, relacionamento, quando perdemos. Salmo de número 119, verso de número 71 e 72 diz: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Melhor é para mim a lei da tua boca, do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. Às vezes Deus tem que permitir que você enfrente esse problema para corrigir você, para colocar você no centro da vontade dele. Deus permite que você enfrente situações terríveis e constrangedoras, porque Ele quer te ensinar, porque Ele quer moldar o teu caráter. Deus permite que você seja afligido, porque Ele está dizendo: eu quero forjar em você um caráter de vencedor. Porque às vezes enfrentamos problemas por conta da nossa mentalidade. A nossa mentalidade nos atrapalha muito. Por isso João apareceu no deserto da Judéia dizendo: arrependei-vos.
dos céus. A palavra arrependimento no original é metanoia, e metanoia é mudança de mente. Ele está dizendo: o reino está presente, está aqui, e você não deve mais pensar da mesma forma, ou do mesmo jeito. Às vezes Deus está usando esse problema para mudar a tua mentalidade, para forjar o teu comportamento, porque às vezes você está enfrentando isso simplesmente porque você não soube ouvir a voz de Deus, você disse não para os conselhos de Deus, e Deus está dizendo: eu estou permitindo a dor para te ensinar, forjar o teu caráter, forjar a tua mentalidade. Oh, aleluia! Você não será mais prisioneiro da tua mente. O Espírito Santo hoje forja a tua mente. Alguém aqui recebe essa palavra? Levante a sua mão, abra a boca e glorifique a Deus. Quarto, Deus pode usar as tuas provações e os teus problemas, e essa quarta e última é a mais assustadora. Eu vou chocar um pouco a tua teologia agora, mas Deus pode usar as tuas provações e os teus problemas para proteger você. Um problema pode ser uma bênção disfarçada. Às vezes a provação é uma bênção disfarçada que Deus está usando para impedir de você ser prejudicado por algo maior. Eu assisti um filme de um rapaz que se recusou a fazer o que o seu chefe havia mandado ele fazer dentro de uma corporação, e ele foi despedido por conta disso, pastor Gelde, foi mandado embora. E a dor do desemprego, o problema do desemprego é algo muito sério, mas no filme que eu assisti futuramente, alguns meses se passaram e esse rapaz deixou de ser preso, porque a sua empresa, dentro dela foi descoberta coisas piores, no qual se esse rapaz tivesse feito o que o seu chefe havia mandado, ele teria sido preso. Ele enfrentou um problema, mas o problema que ele enfrentou foi livramento para ele. O desemprego que ele teve que enfrentar salvou a vida dele ser condenado anos mais tarde. Escute, às vezes Deus está usando esse problema para te dar livramento. Eu vou falar. Você está chorando agora para não sofrer algo maior lá na frente. Existem dores que Deus permite você passar hoje, que servem como livramento para você. Deus, eu não sei porque esse relacionamento acabou. Deus está dizendo: eu estou te fazendo chorar agora, porque eu estou te livrando de algo muito pior lá na frente. Deus usa os problemas para poder nos proteger. E às vezes esses problemas são bênçãos disfarçadas, porque Deus está no controle da sua vida. E eu vim dizer para você que Deus não vai permitir que você caia no laço do teu inimigo. Deus não vai permitir que você caia no laço do teu adversário. Deus vai entrar na sua frente e Ele vai dizer: você vai ser dolorido, vai ser terrível, mas eu vou te projetar para algo maior. Eu preciso provar para você que o que eu estou falando é verdade. José chamou os irmãos e disse assim: vós intentastes o mal contra mim, Gênesis capítulo 50, verso 20. Porém Deus transformou em bem, para fazer como se vê agora. O que, José? Preservar em vida um povo. O que José está dizendo: olha, o problema que eu passei, aleluia, a cisterna que eu fui jogada, a túnica que vocês arrancaram e mancharam de sangue, o fato de vocês terem me vendido, de eu ter sido escravo, de eu ter sido prisioneiro, foi propósito de Deus para mim.
Oh, aleluia! Ele está dizendo, vocês pensaram que estavam me fazendo mal, mas não. O mal que vocês me fizeram foram o bem que Deus permitiu. Oh, aleluia! Eu estou pregando para alguém aqui hoje, porque eu vim dizer para você que o teu adversário está jogando maldição, está fazendo mal, está falando mal de você, está fofocando, achando que está te prejudicando, mas Deus está dizendo não, eu transformo o mal em bem. Há um propósito que rege a tua vida, há um propósito que rege você, e Deus está dizendo, confia, acredita, está doendo, mas eu estou projetando algo maior. Aguenta a cisterna, aguenta as calúnias, aguenta as fofocas, aguenta as pancadas, aguenta as injustiças. Eu estou permitindo, porque eu estou disfarçando a tua bênção. Não querem te aceitar como irmão, vai ter que te aceitar como líder. Deus está disfarçando, camuflando a tua bênção. Porque às vezes as pessoas não nos aceitam porque elas não estão prontas para entender. José tem uma visão do seu futuro, mas os irmãos estão no presente. No presente os irmãos nunca iam aceitar. Aí Deus diz, tudo bem, José, você vai passar por um caminho terrível, mas quando acabar tudo você vai entender. José explica para os irmãos, Deus fez isso para preservar vocês. Israel entrou no Egito, os hebreus entraram no Egito como uma família e saíram de lá como uma nação. Aí eu vou repetir. Os hebreus entraram no Egito como uma família e saíram de lá como uma nação. Tem lugares que você precisa passar para que esse lugar sirva para o teu crescimento. Deus escondeu a semente José no Egito. Enquanto eles estavam pensando que José morreu, José está crescendo. Deus é especialista em plantar sementes em terras impróprias. Deus está disfarçando tudo, camuflando tudo. Para quê? Para surpreender os que te perseguem. Quando alguém pensar que você morreu, de repente vai perceber que não está morto. Você toma posse dessa palavra? Aplauda Jesus, aplauda Jesus. Eu quero orar por você.